E o racismo invertido no Brasil? Bom, quando eu falo invertido, obviamente que é sarcasmo, né? Racismo é racismo de qualquer modo, não é só porque talvez ele aconteça com uma pessoa de cor branca, então que ele seria racismo invertido, né? Isso aí foi meio deturpado. Com o tempo a gente vai conversar um pouco a respeito disso nesse vídeo, então fica até o final. Eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, tudo a respeito dos vênetos, óbvio, com as coisas que tem a ver conosco, né? Com os nossos amores e com as nossas dores também. Então aproveito para que você curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe o conteúdo e comenta, né? Deixa aqui embaixo também a sua opinião a respeito do que a gente conversa aqui. Bom, quando eu coloco como título desse vídeo racismo invertido, né? Quando tem essa parte aqui, racismo invertido, como eu disse para vocês, é basicamente um sarcasmo, né? Porque a gente sabe que no Brasil, pelo menos no Brasil, em outras partes do mundo eu não percebo isso, né? Por exemplo, eu fiquei um tempo na Itália, eu percebi que para eles, assim, para os europeus, racismo é racismo, não importa, pelo menos para a maior parte das pessoas, esse conceito é bem claro. Racismo pode acontecer com qualquer grupo étnico, independente da cor, se é branco, negro, amarelo, vermelho, isso independe da cor, não tem problema. Racismo é algo quando a gente faz contra uma outra etnia, né? Para destruir aquela etnia, quando a gente não concorda com a existência daquela etnia, basicamente. E no Brasil parece que assumiu um outro sentido, parece que racismo no Brasil é simplesmente sempre contra os não brancos, né? Então, o que é algo errado, porque a gente acaba, digamos, vulgarizando esse termo e também essa ideia, a gente acaba criando uma outra ideia a respeito de algo que é definido desde o início do século como uma coisa, a gente distorce e faz outra. Eu gostaria de compartilhar algo pessoal, digamos que eu tive, né, na minha infância e depois também me deparei com isso em um estabelecimento onde eu trabalhei. O que acontece? A gente fala muito sobre esses casos aí, né, de preconceito, de racismo, e eles existem bastante no Brasil, né? Mas o fato é que também, por incrível que pareça, existe contra principalmente os descendentes de, vamos lá, os descendentes de italianos, porque geralmente é assim que nos consideram, e também não existiria nenhum equívoco em falar que somos descendentes de italianos, afinal, os vênetos vieram da Península Itálica e geograficamente, sim, eles seriam italianos, né? A história política e geográfica, eles seriam italianos se a gente for pegar, né, o contexto geral. Isso não se traduz em etnia, né? Não se traduz em língua, mas assim como a Península Ibérica, você tem a Península Ibérica, não quer dizer que eles são da raça ibérica, da etnia ibérica, que eles falam ibérico. Não, cada um ali como, né, os Balcãs e assim por diante. Então o que acontece aqui na Serra, principalmente as pessoas, houve um período aí que começou a vir bastante gente de fora. Hoje, basicamente as maiores cidades pioneiras como Bento Gonçalves e Caxias, é natural, provavelmente existam mais pessoas de fora, né, que não tenham descendência vêneta nem trentina, que não tenham uma descendência itálica, mas sim que vieram de fora, vieram da fronteira do Rio Grande do Sul, vieram de outros estados e assim por diante. Mas isso começou a acontecer, digamos, de um modo assim um pouco mais notável quando eu era criança, né? Eu ia para o colégio e eu sentia que, né, começavam a vir pessoas de fora, crianças que vinham de outros lugares, que os pais se mudavam e tal, e querendo ou não, se começou a ter basicamente uma espécie assim de repúdio dessas pessoas, dos descendentes, né, dos descendentes de italianos aqui. O que acontece? Eram geralmente pessoas que criticavam o nosso sotaque, o nosso jeito de ser, as coisas que a gente fazia, né, os nossos nomes, às vezes até os sobrenomes, e basicamente como obviamente um modo de brincadeira e às vezes não um modo bem pejorativo para querer ofender, chamava a gente de gringo, né? Ah, tinha que ser gringo, olha que gringo estúpido, olha que gringo burro, ah, tem que ser coisa de gringo burro. Então isso aqui era muito comum na minha infância. Eu acredito que muitos de vocês talvez se viveram, né, nessas regiões aqui mais forte assim de colonização, que começou a receber gente de fora também, se deparou com esse tipo de coisa aí que talvez hoje daria cadeia, né, ou daria pelo menos uma complicação bem aguda aí para os pais dessas crianças se a gente fosse reclamar a respeito disso. Mas na minha infância isso era normal. Eu cresci com essa, digamos, com essa estampa, com essa coisa de qualquer coisa que faça é coisa de gringo, é coisa de estúpida, coisa de burro, não sei o quê, porque sempre atrelando o gringo àquela imagem do colono, estúpido, burro, né, que faz as coisas erradas, que é grosseiro e que não tem capacidade para nada. Então, geralmente as pessoas de fora faziam isso, não que, né,
nós, entre nós, a gente fazia isso um com o outro. Isso não acontecia, mas as pessoas de fora sim. E isso era bastante presente na minha infância, né? E, de certa forma, os descendentes, né, as crianças descendentes e depois posteriormente na adolescência. A adolescência a gente acaba querendo se livrar de muita coisa assim que talvez faça vergonha, né? Então isso era muito presente e muitas pessoas começaram a se distanciar, principalmente por conta disso, da cultura vêneta aqui, né? Da cultura vêneta, do modo de falar das nossas pessoas aqui, da língua vêneta. Muitas pessoas começaram a ter repúdio, principalmente na minha geração. E, claro, obviamente eu não tenho como falar da geração de agora, porque talvez a geração de agora não tenha tanto aprofundamento nisso, até mesmo porque os pais já não tiveram mais. Os pais foram aqueles que renegaram isso, né? De um modo sem conhecimento, mas muito por conta do preconceito que pessoas muitas vezes que vinham de fora embutiram na cabeça dessas pessoas. E embutiram na minha cabeça também por um certo período, e aí depois eu recuperei minha cultura, mas eu devo confessar que por muito tempo eu também achava ruim ser assim, eu achava meio assim grosseiro, estúpido, enfim. Ok? Então essas coisas acabaram acontecendo e aí eu tenho um caso muito específico para falar para vocês porque é marcante isso, que quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro emprego, digamos, oficial e tal, carteira assinada e todas aquelas coisas assim, eu era muito novo ainda. Na verdade eu tinha 17 anos, não podia nem ter carteira assinada, eu entrei ali num outro sistema, eu já ia completar 18 e aí depois, ok, assinaram a minha carteira e tudo certinho. O que aconteceu? Eu tinha 18 anos, obviamente, entrei ali num chão de firma, né? Eu não tinha, enfim, 18 anos, a minha família não tinha dinheiro nem nada. Depois eu comecei a estudar ali, me formei, fiz graduação, especialização, hoje tenho mestrado e tudo, mas a gente saiu assim, a minha família era pobre, né? Então não tinha essa coisa aí, enfim, de privilegiado, né? Como falam por aí. Então, infelizmente, eu não nasci privilegiado. Então eu fui para um chão de firma mesmo ali, carregava as coisas, fazia isso, fazia aquilo e trabalhei com muitas pessoas que também vinham de uma realidade baixa, assim, né? Uma realidade de social mais baixa e muitas pessoas, obviamente, negras que também eram desse jeito e muitas pessoas brancas também, porque tem uma certa confusão. Você acha que no Brasil que todos os brancos são ricos, e isso não é verdade. Então a maior parte dos brancos, na verdade, são bem pobres também. E o que acontece é que tinha um sujeito lá, né? Eu digo um sujeito porque era um cara bem idiota, assim, porque ele tinha um racismo, ele era negro e ele era um negro racista, mas ele, enfim, era racista não contra negros, ele era racista contra brancos italianos, digamos assim, né? O cara começou a pegar no meu pé, assim, ele entrou ali e a gente começou a trabalhar juntos, né? Colocaram a gente para trabalhar junto, ok? Trabalhava junto com ele. Eu nunca faltei com respeito, né? Eu nunca faltei com respeito com pessoas, enfim, de outra cor, outra crença. Eu acho que isso aqui não é bacana. Se você é uma pessoa que faz isso, pare de fazer, não fique faltando com respeito às pessoas, mas infelizmente existem pessoas e pessoas, isso aqui independente da cor, da crença e da religião. Essa pessoa, não sei, de repente, se ela tinha sofrido alguma coisa, mas enfim, né? Então, ficava o tempo inteiro ali me chamando, gringo, não sei o que, idiota, não sei o que, gringo, bababá. Como óbvio, se fosse hoje em dia, né, eu faria as providências, né, como eu era novo naquele período ali, primeiro emprego, a gente fica meio abobado, não sabe o que fazer, nunca tinha me deparado com esse tipo de coisa, né? Quer dizer, tinha me deparado lá na infância ali, mas a gente não sabe o que fazer, né? Então, eu venho compartilhar isso não para me vitimizar, eu acho, isso, na verdade, não é que eu perdi o sono por isso, que eu ficava muito magoado, chateado, eu só pensava, cara estúpido, né? No final, ele que vai se fuder, desculpa a palavra, né? No final ele que vai se ferrar aí, nunca vai ser porcaria nenhuma, porque tem uma mentalidade de gente estúpida e, no entanto, que isso se comprovou, depois de um tempo encontrei ele, me tratou bem e tudo, mas o cara estava ali na porcaria na vida, ok? Então, só para deixar essa contribuição, né, que foi algo que eu lembrei, para contribuir um pouco também com essa discussão aqui no Brasil, né, que tem essa coisa meio invertida assim no Brasil, não invertida não, corrompida, achando que racismo é só contra uma etnia, mas não, ele existe também contra todas as etnias. E no Brasil também existem, infelizmente, pessoas brancas aí que fazem prejuízo, né, causam prejuízo para pessoas negras, assim como também pessoas negras que são estúpidas
com pessoas brancas, né? E isso aconteceu comigo, provavelmente tem acontecido com outras pessoas, ele não devia ser assim só comigo, provavelmente tivesse sido assim com outras pessoas também, ok? Então, a gente precisa ter um cuidado, né, para falar isso, mas não é só porque a gente não fica usando esse tipo de coisa em causa própria que essas coisas não aconteçam. Às vezes elas acontecem e volta e meia, se a gente for prestar atenção e fizer caso a respeito disso, talvez a gente consiga observar melhor esse tipo de coisa, tá bom? Provavelmente, assim, em muitos comentários de outras pessoas ainda hoje eu vejo isso, né? A pessoa, por que aquele gringo lá, não sei o quê. Poxa, é a mesma coisa como falar, enfim, de um modo pejorativo de uma outra etnia, porque quando eles falam gringo, eles estão falando simplesmente apenas, aqui quando eles falam isso, eles estão falando simplesmente apenas do descendente de italianos, tá? Não é um alemão, eles não chamam de gringo, eles vão chamar de outra coisa, mas quando eles falam gringo, eles estão falando dos descendentes de italianos, e é sempre atrelado a uma coisa ruim, uma coisa pejorativa, que querendo ou não, é o que faz com que, por exemplo, os jovens tenham vergonha disso. Foi o que aconteceu comigo, provavelmente aconteça com outras pessoas também. Então, espero que eu tenha contribuído com isso. Eu sei que algumas pessoas não gostam desse tipo de assunto, mas infelizmente o canal está aqui, não é para a gente ficar, né, fazendo político aí, sabonete aqui, sabonete lá. Eu te convido então, enfim, para conversar um pouco mais sobre isso, abrir a sua mente e ver, porque existem algumas coisas aí que também a gente deveria, né, debater. A gente não tem que ficar só sentado aqui contando, enfim, assistindo novela e falando sei lá, falando coisas que não levam, né, não levam a nossa evolução como grupo étnico no Brasil para um novo estágio, né? Afinal, nós somos um grupo étnico no Brasil. Então, que é diferente dos outros, e somos um grupo étnico que é minoria, né? É minoria dentro do nosso país. Espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Se gostou, curte, se inscreve no canal, não esquece de compartilhar. Se você quiser fazer parte aí do curso de Língua Vêneta, tem o link aqui embaixo, te convido para ir lá no site, ou fala direto comigo, vai lá no site também, tem meu WhatsApp, e fala direto comigo. Vi ringrazio una multi, strucon e tchai tchai.